A Dadolândia e o Bolsa Crack, São Paulo, a cidade que está sendo fumada. Homem acende cachimbo de crack, foto Silva Júnior / Folha Press. O que aconteceu nesta quinta-feira no centro de São Paulo, na Dadolândia, ex-Cracolândia, é muito grave e não me refiro, é evidente, à ação do DENARC, que prendeu um traficante. Refiro-me à rapidez com que os petistas, setores da imprensa, ONGs e a élite da eletrônica petralha nas redes sociais se uniram para criar uma farsa, para inventar uma história que não existiu, a exemplo do que fizeram há dias com o jovem Kaique, que, infelizmente, suicidou-se pulando de um viaduto. Tentaram criar uma vítima da homofobia. A ministra Maria do Rosário, com irresponsabilidade peculiar, emitiu uma nota acusando o crime que não aconteceu. E não se desculpou depois. No caso da Dadolândia, como se sabe, os policiais foram atacados por dependentes, 3 se feriram, veículos da polícia foram depredados. Foi chamado reforço, e é o que tem de ser feito, e houve confronto. Em nenhum momento, Fernando Haddad ou seu secretário de segurança, um queridinho de setores da imprensa chamado Roberto Porto, lamentaram o ataque aos policiais. Ao contrário, a Polícia Civil foi tratada como uma força invasora, como se tivesse pisado o território sagrado, como se tivesse cruzado a linha que separa o resto da cidade de uma zona livre para o consumo. De maneira ridícula, patética, assombrosa, Haddad reclamou que a prefeitura não fora previamente avisada da operação, reclamação que Roberto Porto repetiu em entrevista ao jornal da Globo. E por que ele deveria? Que se saiba, a repressão ao tráfico não é tarefa do município. Na prática, a atual gestão faz exatamente o contrário. Põe mais dinheiro nas mãos de dependentes. Em vez de a petezada se mobilizar para vir aqui me ofender, deveria tentar provar que falo mentira. Deveria tentar demonstrar que distorço os fatos quando digo que Haddad está dando aos consumidores, que são os clientes dos traficantes, mais dinheiro do que tinham antes. O DENARC, já deixei claro, não tem de avisar a prefeitura de coisa nenhuma. A ex-Cracolândia, atual a Dadolândia, não é um país independente. Não é uma região autônoma, embora Haddad queira fazer parecer que sim. A versão só prosperou porque, quando o assunto é discriminação das drogas e congêneres, e a Dadolândia é hoje uma cidade em que as drogas foram discriminadas, e os viciados, estatizados, não há objetividade possível em amplos setores da imprensa. Aí vários comandos de redação, incluindo TVs, permitem a mais desabrida militância. Já está evidente, leiam os posts abaixo, que o DENARC nada mais fez do que cumprir a sua função. Reportagem da Folha de hoje informa que há suspeita de que policiais do órgão estariam ligados ao tráfico na região. E que a polícia se mobilize para apreendê-los. Não há evidência de que a operação desta quinta tenha relação com isso. As visitas já viviu bastante para desconfiar de algumas coincidências. Como deixou claro a delegada Elaine Biasoli, a prisão de traficantes na região é frequente, e nem poderia ser diferente. Ali estão os consumidores e o dinheiro. Segundo ela, houve 65 detenções por ali de novembro até 20 de janeiro. Nesta quinta, no entanto, haviam passado por lá 3 capas pretas do PT. O ministro Alexandre Padilha e os secretários municipais José de Filipe Júnior e o já citado Roberto Porto. Não pensem que os dependentes estão desconectados do mundo a ponto de não saber o que se passa. É claro que eles já perceberam que podem contar, sim, com a prefeitura, e da pior maneira possível. Haddad resolveu lhes conceder aquele pedaço da cidade. Ele está pouco se lixando para quem mora ou trabalha por ali. Nesta sexta, a juventude do PT, petista e jovem ao mesmo tempo. Que coisa velha! Decidiu fazer uma manifestação na Dadolândia contra a ação da polícia. Ora, vocês já sabem qual é o desdobramento prático disso. Os traficantes, que são, de fato, os que mandam no pedaço, vão se sentir ainda mais livres para enfrentar a polícia. Haddad, ele sim, está criando um gueto. Haddad, ele sim, está criando uma política de apartheid.
Braços abertos. Ridiculamente, setores da imprensa, ver post, endossam a conversa mole de que a ação do DENARC atrapalha o programa de braços abertos, o tal que dá salário, comida e casa. Atrapalha em quê? Os traficantes, então, devem ficar soltos. Haddad, já afirmei aqui, está querendo encontrar uma desculpa para o que é um fracasso por definição. Estamos diante de um caso escancarado de degradação do Estado de Direito. É claro que se decidiu, ainda que informalmente, que a Haddadolândia fica num outro país, num outro mundo, quem sabe? Fico cá a imaginar o que sentirão os proprietários o carnê de IPTU, por exemplo. Estarão pagando um imposto à prefeitura para viver em meio ao lixo, enquanto seu patrimônio vai sendo fumado pelos intocáveis de Fernando Haddad. Não é só isso. O prefeito está destruindo um patrimônio material e cultural que é de todos os paulistanos. Na região e seu entorno, que também vai se degradando, está a melhor infraestrutura da cidade. Também ela está virando fumaça, junto com um pedaço da história da cidade. É preciso que se tenha muito claro que, enquanto durar essa política, não há recuperação possível para aquela área da cidade. Ainda que Haddad perca a eleição em 2016, como está longe. O seu sucessor ou sucessora terá dificuldades imensas para pôr fim a esse programa irresponsável, pautado pela má consciência dos oportunistas e pela boa consciência dos ingênuos. Por que Haddad não se muda para Cracolândia? Se acha que pais e mães, que moram no centro da cidade, devem submeter seus filhos àquela rotina, por que não dá ele próprio o exemplo e leva para lá a sua família? Demagogia. Ora, ele já não andou até de ônibus. Mas atenção! Tem de ficar lá sem escolta armada, como acontece com os demais moradores. Não deixa de ser eloquente que, nesta quinta-feira, o primeiro figurão petista a visitar a Haddadolândia tenha sido Justília, que é o novo Haddad que Lula tirou do bolso do colete, agora para concorrer ao governo de São Paulo. Quem sabe por aí uma Haddadolândia de dimensões estaduais, não é? Por Reinaldo Azevedo.